Só que era uma época que eu estava assim, sem nada, nada. Eu estava entre uma coisa e outra, estava num famoso limbo. E aí eu comecei a falar sobre dinheiro, sobre as nossas crenças limitantes relacionadas ao dinheiro. E aí naquela época eu falei, mas Brenda, você é a pessoa que não está recebendo dinheiro nesse momento da sua vida e você quer falar sobre dinheiro. Aí agora eu estou no momento em que eu tenho o meu salário. Aí eu pensei, poxa, então agora eu posso falar sobre dinheiro, porque agora eu estou recebendo. E aí veio outra criança falando, mas aí agora você vai falar de dinheiro só porque você está recebendo dinheiro. É muito fácil falar de dinheiro quando você está recebendo dinheiro. Aí eu vi que isso tudo é só minha autocobrança, tudo depende do referencial e assim, eu não vou ficar preocupada com quem vai querer falar mal de mim, porque assim, a decisão se você gosta de mim ou não vem muito antes. Aí, depois que você decidiu se você gosta de mim ou não, aí vem seus argumentos. Se você gosta, você vai falar tudo a favor. Se você não gosta, você vai ficar achando coisas para ser contra. Então, chega, sabe? Não vou ficar presa nessa caixinha. E se você não gosta, eu te convido a se retirar, sabe? Se desinscreva, eu não tô procurando aumentar o meu número de inscritos. Eu fiquei felizinha de ver que eu tô com 1.000 inscritos. Mas assim, isso na verdade não muda absolutamente nada na minha vida. Então eu gostaria de te pedir que você se retire, sabe? Se desinscreva, não precisa ficar aqui, entendeu? Essas coisas que eu falo não têm sentido, eu sou só uma pessoa tentando ser feliz, é só isso, assim como você. E agora com você que está aqui, que sente afinidade com a minha energia, que curte a minha energia, é com você que eu vou falar sobre essas questões relacionadas ao dinheiro, porque já que parece que essa mente minha vai ficar sempre falando que nunca é o momento certo e nem o jeito certo de falar, então eu vou falar mesmo assim. E nunca tem alguma coisa grande assim para defender, mas eu só queria dizer sobre o fato de que o dinheiro, ele é um mestre na nossa vida, né? Eu cada vez mais tenho percebido o quanto o dinheiro é didático para mostrar para a gente como a gente está canalizando a nossa energia. Eu percebo que quando falta dinheiro, coincidentemente, eu estou perdendo a minha energia em alguma coisa emocional ou relacional. Quando sobra dinheiro, coincidentemente, eu estou, coincidentemente ou não, espero que você tenha entendido a ironia. Eu estou com as relações mais harmônicas e emocionalmente mais harmônica. Falo isso de uma pessoa que já esteve com zero e já esteve mediana. Agora, sim, top eu nunca estive ainda, porque eu estou determinada que eu vou ser uma mulher milionária. Eu estou determinada, não só quero, eu estou determinada. E eu não sei ainda como isso vai acontecer e nem quando, eu nem tenho muita pressa assim também, sabe? E o caminho que eu estou escolhendo, eu nem vou ganhar rios de dinheiro, mas com organização, a gente chega lá. E aí, quando eu declarei isso publicamente pela primeira vez, minha gente, quanta crença limitante veio para mim. Eu percebo que eu tenho, que todo mundo tem, né, uma coisa que é assim. Quando a gente vem de uma família X, Y, Z, e a gente tem o nosso clã. E aí, dentro desse clã, você quer, é uma coisa de sobrevivência, você querer se sentir pertencido a isso. E aí, toda vez que você faz alguma escolha que rompe as limitações e a caixinha desse clã, você automaticamente se sente meio excluído, mesmo que isso não ocorra na vida real. Mas é uma coisa muito inconsciente, que está muito lá atrás e que a gente precisa quebrar. Uma outra coisa que a gente tem, que eu acho que impede um pouco, é ficar achando que se a gente tiver, a gente tá tirando dos outros, como se fosse isso, entende? Nós aqui, meros mortais. Eu tô falando com você, cidadão comum, não tô falando com nenhum bilionário. Então, assim, você, cidadão comum, fica se culpando de querer 1 milhãozinho, dois, que não é nada, né? Perto de quem realmente comanda o mundo. E você fica aí se culpando e pensando assim, porque é muita ambição, porque tem tanta gente passando fome. E aí eu te pergunto assim, o que que vai ajudar as pessoas que estão passando fome se você também passa fome? Se você também não tiver, sabe? Não, mas é que eu quero ter só para minha sobrevivência e um mínimo de conforto. Tudo bem, eu respeito a sua decisão. É uma decisão que faz muito sentido. Porque você provavelmente vai ter muito menos responsabilidade, muito menos peso, você vai ter que lidar. É muito mais fácil tomar decisões assim. Não vou poder, não tenho dinheiro. Quando você tem, você é obrigado a falar, eu não quero, ou eu quero. Enfim, é muito mais responsabilidade. Então eu entendo se você falar que não quer, porque você não quer dor de cabeça, responsabilidade, etc e tal, porque eu acho que dá dor de cabeça mesmo. Eu acho que dá. Mas não que a falta também dá. Mas assim, o medianinho ali, eu acho que não deve dar muito, assim. Eu acho que é só o mediano, é bom, é legalzinho. Mas aí, é isso que eu queria chegar com vocês, com o fato de que eu percebo que a gente fica nessa
de achar que se a gente tiver mais, é como se fosse uma ofensa para quem tem menos. Só que isso não vai mudar nada. Se você tiver mais, muito mais, você consegue fazer um movimento e mudar a vida de pessoas. Pensa, se você tiver muita grana, você consegue abrir uma instituição e oferecer educação de qualidade para crianças em vulnerabilidade social. Só um exemplo. Ou você consegue ajudar anonimamente, filantropicamente. Você pode fazer muito mais coisas quando você tem dinheiro. Só que aí você precisa, então, quebrar essas crenças relacionadas ao dinheiro. Você, no caso, sou eu, né? Você sou eu. Eu tô falando comigo, mas aí eu tô só compartilhando com você também, porque vai que você também tem essas crenças aí. Eu estou escolhendo ser milionária porque eu aceito também a responsabilidade dessa minha escolha. Então não é só, porque todo mundo, se perguntar qualquer pessoa na rua, ela vai falar, eu quero, eu também quero, lógico que eu quero, todo mundo quer, mas ninguém está determinado. E a gente precisa estar determinado. Tem um livro que é Os Segredos da Mente Milionária. Ele é muito legal. E uma das crenças que eu li hoje, inclusive, é a gente ficar achando que rico é desonesto. Ah, se é rico, com certeza passou a perna em alguém, ou os ancestrais passaram a perna em alguém, alguma coisa assim. E ele estava defendendo no livro que, na verdade, as pessoas que são ricas e desonestas são as que mais aparecem. E por isso que parece que é mais. Mas, na verdade, os jornais só noticiam que essas pessoas são desonestas porque elas são minoria. Ricos, na verdade, são pessoas generosíssimas e muitas vezes é por isso que essas pessoas chegaram lá. A minha posição política é sempre de defender pessoas em vulnerabilidade social. Mas aqui não é um vídeo sobre essa crítica social, sabe? Eu tô falando sobre uma crença limitante que tem muito mais a ver com algo inconsciente individual, entende? E aí, claro que esse meu medo de ser criticada vem aqui enquanto eu tô gravando esse vídeo. É inevitável, mas eu vou continuar mesmo assim, porque apesar deste medo, eu acho que vale a pena compartilhar essas coisas, porque essas coisas, têm mudado a minha forma de lidar com a minha própria energia. Mas existem outras formas de prosperidade, assim, que eu vejo, assim, que tá totalmente ligada e ao mesmo tempo que é independente do dinheiro, que é a nossa mentalidade, né? Então, assim, eu percebo hoje tão claramente quando ou eu tô na mentalidade da escassez, ou eu tô na mentalidade da prosperidade. Tá ficando cada vez mais claro para mim os momentos em que eu tô na mentalidade de escassez. Por quê? Eu acho que só tá chamando atenção porque na maior parte do tempo eu tenho buscado estar na mentalidade da prosperidade. E eu não tô falando isso só porque agora tá ok. Eu tô falando isso porque na época em que eu estava sem ganhar nem R$ 1, eu estava buscando manter a minha mentalidade na prosperidade. Como? Ao invés de ficar focando em tudo que faltava e em todos os meus medos, eu buscava focar em tudo que eu já tinha. Desde um céu, desde uma plantinha, sabe? Essas coisas que são de graça. Porque assim, eu não sei, eu acho que vocês aqui já sabem nesse canal que eu sou uma meditadora, né? Eu sempre tenho os meus momentos de silêncio. Hoje mesmo, é domingo, e esse vídeo vai ser postado depois, tá, gente? Mas enfim, hoje é um domingo e eu fiz a minha prática de me manter em silêncio. E nesse caso eu só deitei aqui nesse sofá e fiquei assim, tipo, olhando pro nada, um pouco, sabe? Mas essa é a minha prática, ela é mais informal hoje em dia, mas ela tá sempre aqui. Por que eu estou falando isso? Porque cada vez que a gente fica em silêncio, principalmente se a gente faz isso formalmente. Aqui no YouTube, meu vídeo mais antigo, que é há 5 anos, eu ensino uma instrução de meditação, se você quiser. Por quê? Porque a meditação, ela te dá um insight. Você ficar meia hora meditando, é impossível você não sair dessa meditação sem um insight. O que é um insight? É algum pensamento que não foi pensado por você. Vocês entenderam? É um aprendizado, sabe? Algo que você fala, algum entendimento ou alguma alegria. Algo vem, algo surge. Pode ter certeza. Você sempre colhe algo. A meditação, você meditou, é 30 minutos de plantio. Quando você terminar, você vai perceber uma colheita. E por que eu tô falando isso? Porque meditar é de graça. Uma pessoa que está desempregada, por exemplo, ela tem tempo, ela não tem dinheiro, mas ela tem muito tempo. E olhar para esse tempo com prosperidade
é você pegar esse tempo e usar ele da melhor forma. E silenciar nesse tempo é maravilhoso, porque é o momento em que você para e você recebe presentes do absoluto nada. Esses presentes são ideias, é criatividade, é intuição. É isso que eu chamo de insight. E aí eu fazia muito isso. Então, assim, isso me ajudava e acelerou o meu processo, eu acredito, sabe? De não ficar muito tempo nisso. Porque eu saí desse medo nessa época, mesmo estando. Eu tinha uma reservinha, mas eu vi essa reservinha acabando, e ela estava acabando, e ela estava só diminuindo. Então, assim, é claro que eu, às vezes, entrava na mente de escassez e falava: Meu, o que vai acontecer? E aí foi muito importante ter em mente que a prosperidade estava dentro de mim. E aí eu trabalhava isso, então, eu trabalhava essa ideia de colher através do meu silêncio, através das coisas que são de graça e que eu tinha e que me fazia bem. Então eu curti, tentei curtir esse momento apesar do medo e da ansiedade, da busca infinita por sair deste lugar. Outra coisa que eu percebo sobre o dinheiro é o quanto ele representa a nossa energia. O dinheiro é a nossa energia acumulada. Então, o que eu estou começando a fazer? Eu estou começando a anotar os meus gastos diariamente. Faz só 20 dias que eu estou fazendo isso, mas estou fazendo. E eu estou anotando, tipo, cada centavo. Se eu gastei R$ 1 uma bala, eu vou lá e anoto R$ 1 uma bala. Criar consciência para onde está indo, onde eu estou gastando mais, onde estou gastando menos, isso tudo ajuda muito, acredito eu. E além disso, eu sempre, assim, sempre muito iniciante, né? Agora eu estou começando a aprofundar um pouquinho mais. Mas eu sempre busquei estar em contato com plataformas de investimento, esse tipo de coisa. Mesmo sem ter R$ 1, eu fazia isso porque eu sempre pensei, um dia eu vou ter muita grana e eu vou querer saber gerir essa grana, sabe? Eu vou querer saber como. Porque assim, eu acho que a minha primeira crença sobre grana era tipo, eu nem quero ter muito. Eu lembro, eu já falei isso, gente, quando eu era mais nova, eu já falei assim, não precisa de exagero, porque eu nem sei o que eu faria, sabe? Eu nem sei gerir. E aí eu comecei a trabalhar isso, né? Tipo, peraí, se algum dia eu tiver muita grana, eu quero saber gerir. Eu quero saber como faz. Então, essa é uma coisa que eu acho que a gente tem que buscar, entender como gerir. Falar que eu sou uma sábia que já sei? Não sei, mas eu pelo menos sou uma pessoa que está buscando se expor a essas informações que parecem muito cabeludas, parece que o pessoal está falando grego, e eu percebo que vai melhorando, sabe? Sei lá, há 7 anos eu assisti um vídeo sobre investimento e eu não entendia bulhufas. Agora eu assisto e eu já falo, entendi. Tá, você vai captando as coisas. E isso vai dando coragem para você falar, não, universo, peraí, pode mandar sim. Pode mandar porque eu vou saber gerir. E eu sabendo gerir, eu vou saber também como ser um benefício para o mundo, como eu posso colaborar para o mundo. Porque o que, que adianta você ser ativista, disso, daquilo, mas você só vai ficar arrumando briga, só vai ficar arrumando encrenca com seu irmão de ser humano, sabe? Irmão no sentido religioso da coisa, sabe? Você só vai ficar arrumando briga porque você defende fulano, porque eu defendo fulano. Você viu o que fulana falou aquilo? Fulano é uma privilegiada, tá falando isso. Você entendeu? Você só fica nessas briguinhas e não faz nada pelo próximo de verdade, por quem está realmente precisando, pelos animais, pelas pessoas que estão como nós, que estamos o tempo todo inseguros, ou pelas pessoas que estão realmente em situação de insegurança alimentar, insegurança de saúde. Faz nada, fica no sofá na internet brigando. O que adianta? É melhor a gente buscar ser cada um o melhor que puder ser, o mais rico que puder ser, se você confia que a sua intenção no mundo é boa, porque aí sim você vai poder mover uma palha para ajudar algumas pessoas, finalmente. Então, que nós saibamos que o dinheiro, ele é muito importante nessa 3Dzinha aqui. Não só para você que está vivendo nessa 3D e merece, poxa, merece tudo de bom e de melhor. Merece luz, merece luxo, merece tudo que é gostoso. Essa vida tem muita coisa maravilhosa a oferecer. As melhores coisas de verdade são de graça, mas tem muita coisa paga que é uma delícia também e você merece. E é com dinheiro que você vai aumentar o seu potencial de ajudar outras pessoas, se você é uma pessoa mais religiosa e tal. Então, para de ter medo de querer, sabe? Porque, por exemplo, às vezes você fala, eu quero, mas eu não estou determinada. Ou então eu quero, mas eu não tenho coragem de falar, porque vai que eu nunca consigo. Aí eu vou ficar parecendo aquela pessoa que quis uma coisa e se frustrou e qualquer coisa assim. Mas a questão é,
o que que vai ser. O que importa é a direção, sabe? Mira na tua direção e vai. É isso que eu vim aqui dizer hoje. Perde o medo um pouco dessas caixinhas, dessas vozes e tal, e segue o teu. Foca. É isso, minha gente. Eu deixo aqui. Um grande beijo a vocês e até mais.